Fala, torcedor tricolor, mais um vídeo aqui para o canal. Vitória importante do São Paulo no Morumbi contra o Guarani, 1 a 0, placar magrinho. Luciano fez o gol que deu a vitória. Vamos acompanhar aqui o pós-jogo, o que a mídia falou aí dessa partida, vitória do São Paulo. Créditos da descrição e ESPN, deixa o like para estar fortalecendo, mas agora bora pro vídeo. Agora foi de esportes, Sport Center chega com o Paulistão, vitória do São Paulo contra o Guarani, 1 a 0 nessa voadora bonita do Luciano. A gente vai falar muito sobre o jogo, projetar o time do São Paulo, pensando na temporada como um todo. Estou com o André Kifuri e Mariana Pereira. Mari, tudo bem? Bem-vinda, é um prazer tê-la aqui, boa noite. Tudo bem, amigos? Boa noite para vocês, boa noite, fã de esportes, prazer é todo meu. Pois é, essa voadora do Luciano com 4 minutos, né, do primeiro tempo. Então, assim, São Paulo abre o placar muito cedo e aí dava a impressão, de fato, para o torcedor de que poderia ser um jogo em que o time marcasse mais gols, mas eu acho que dá para a gente tirar até que bastante coisa, né, desse primeiro jogo do São Paulo com os seus titulares aqui no Campeonato Paulista. Uma partida muito boa do Oscar. Já nesse cartão de visitas no Morumbi, dá para ter uma ideia do que ele pode, de fato, desempenhar pela equipe. O impacto imediato é diferenciado mesmo. O Zubeldia, ele entra com os seus principais jogadores, já para tentar observar se esse quarteto ele tem a intensidade necessária para a temporada, né? Com o Caleri, com o Lucas, com o Luciano e com o Oscar. E aí, no segundo tempo, ele mexe um pouco, também já pensando no clássico Corinthians. Quero te ouvir também, André Kifuri, muito boa noite. Boa noite, Felipe, Mari, uma ótima noite a todos. Eu gostei de muitas coisas que eu vi no time do São Paulo hoje e não gostei de uma que eu acho que a gente vê desde o ano passado com bastante clareza. Vou começar pelo que eu gostei. Boa. A proposta de ter em campo os 4 jogadores que o São Paulo tem hoje e que significaria, né, a utilização da parte técnica no seu esplendor, digamos assim, com o Caleri, com o Luciano, com o Lucas e com o Oscar em campo juntos, é uma proposta que, na minha opinião, deve ser perseguida e deve ser trabalhada em treinamento, o que a Comissão Técnica do São Paulo não conseguiu fazer ainda, como nenhuma outra comissão técnica brasileira dos times da Série A. Ninguém conseguiu fazer isso, ou seja, treinar, começar a trabalhar o time, porque está todo mundo já jogando. Mas a proposta precisa ser trabalhada e uma quinta-feira à noite contra o Guarani em casa é uma das situações ideais, eu diria, para que essa proposta apareça. Mesmo levando em conta a fragilidade do adversário, e o Guarani hoje merece uma nota de elogio e de aplauso pela maneira como encarou o jogo, né? Mas mesmo considerando a fragilidade do adversário, é assim que você começa a promover o entrosamento de jogadores que têm inteligência, mobilidade, capacidade para atuar juntos, mas as coisas não acontecem por geração espontânea ou pela vontade da comissão técnica ou dos jogadores em campo. Então, a movimentação, o entrosamento, essa coisa complementar de jogador com jogador, que é tão necessária no futebol, ela só tem chance de aparecer se, no momento de treinar, a comissão técnica do São Paulo insistir nisso e, no momento da competição, a coisa funcionar. Eu diria que hoje, embora o São Paulo tenha vencido por 1 a 0, só porque depois do gol tão cedo, como a Mari falou, a impressão de todo mundo que assistiu o jogo e considerando, né, a parte teórica, a diferença técnica entre o São Paulo e o Guarani, acho que muita gente apostou que haveria mais gols e que o São Paulo venceria por uma diferença maior do que essa. Não foi o que aconteceu e houve substituição. A minha impressão é que, logo no começo do segundo tempo, alguns jogadores já demonstravam cansaço. São Paulo jogou em dias muito próximos, né? Jogou domingo, jogou segunda, vai jogar no fim de semana. E o jogo do fim de semana é um clássico, é um jogo importante. Então, a gente tem que analisar a partida por trechos, por partes, né? Não dá para falar muito do desempenho, do comportamento coletivo do São Paulo no jogo todo. Então eu gostei, eu acho que o Zubeldia tem que insistir nisso mesmo. Toda vez que ele tiver essa condição, ele precisa colocar esses jogadores em campo para que eles se acostumem uns aos outros, procurem uns aos outros e produzam um bom jogo.
Eu acho que essa proposta ela precisa ser perseguida. Antes que alguém diga, não dá, alguém tem que sobrar. E desde o ano passado o que se fala é que a chance maior desse jogador que sobra é justamente o jogador que fez o gol hoje, o Luciano. Mais uma outra coisa que eu gosto, jogadores que voltaram depois de uma longa inatividade, problemas de lesão, os 2 volantes do São Paulo, o Pablo Maia e o Alisson, são 2 jogadores que dão muita sustentação. Então, se você está pensando no chamado quarteto, porque é preciso dar nome para tudo, esses 2 jogadores eles vão ser fundamentais por causa da quantidade de campo que eles cobrem e da sustentação defensiva que eles são capazes de dar. Então, acho que é ótima a volta do Pablo Maia e do Alisson. E esses 2 jogadores fizeram muita falta no ano passado, no período em que estiveram fora. O que eu disse que eu não gosto e continuo não gostando, e acho que já está na hora da comissão técnica do São Paulo olhar com mais atenção. Esse time não consegue, mesmo diante de adversários frágeis, sair jogando com uma bola limpa da sua área. Sim. E tem muito jogador para isso. E com isso eu não estou querendo dizer que a comissão técnica ignora esse problema ou não detectou o problema. É óbvio que sabe, que o Zubeldia sabe que isso precisa melhorar e ele já percebeu. Mas o São Paulo continua tendo dificuldade para sair. Então, um dos elogios feitos ao Guarani hoje é a forma como o Guarani adiantou a sua marcação, independentemente de ter levado o gol. Ficou para mim a impressão que o plano era esse mesmo, de ir buscar o São Paulo no campo de ataque, próximo da área, e que o gol cedo não mudou o plano do Guarani. E o Guarani, com um time jovem, inexperiente, vindo de uma temporada passada muito traumática, o time foi rebaixado de novo, foi para o campo do São Paulo tentar jogar, tentar encarar e conseguiu. Mas não deveria criar tanta dificuldade para a saída de bola ser limpa, o que não foi, mais uma vez, e essa é uma característica do time do São Paulo, mesmo com tantos jogadores capazes no setor defensivo, setor do meio de campo, para fazer essa bola sair com qualidade, pelo chão, na maioria das vezes. O São Paulo tem total capacidade para fazer isso, e até agora não consegue fazer. Vamos fazer o seguinte, vamos ao Morumbis, porque tem muito assunto. O André passou por alguns temas interessantes que a gente vai aprofundar aqui. Vamos falar do jogo, óbvio, como um todo, mas o Oscar está aqui no telão. Tem a volta da dupla de volantes, que me parece um assunto muito interessante. O Alisson já estava jogando, mas a volta já deu como dupla. Né? Que é dele, né? Exatamente, um lindo cruzamento. Mas o Eduardo Afonso está chegando para trazer o clima do Morumbis, esse reencontro do Oscar com a torcida do São Paulo, as voltas, Pablo Maia aparecendo realmente é muito bacana de ver, teve uma lesão muito complexa, né? Não é só doída, preocupante, é complexa, né? Rara de ver. Abraço para você, Edu, boa noite. Tudo bem, Mota? Como é que você tá? Boa noite ao Kifuri, a Mari, a todo fã de esporte que acompanha essa edição do Sport Center. Pouco mais de 28 mil pessoas, né? Esperava-se mais, mas aí tem a explicação, né? Tem jogo sábado pela Copinha Majestoso, tem jogo no próximo domingo, outro majestoso pelo Campeonato Paulista também aqui. Tem jogo em São Paulo na quarta-feira que vem com o mando da Portuguesa, mas não é torcida única no Pacaembu. Se o Pacaembu correr tudo bem na final da Copinha, o São Paulino vai poder gastar também seu dinheiro para rever o Paulo Machado de Carvalho, então o público acabou sendo assim inferior, mas dentro da perspectiva de um início de ano com 4 partidas, um gol tomado apenas na pré-temporada quando jogou contra a equipe do Cruzeiro, 3 partidas sem tomar gol na sequência. Luciano fez os 2 únicos gols da temporada. Ele voltou ao Morumbis e foi aqui mesmo, neste mesmo Morumbis, que na sua última partida do ano passado ele colocou em dúvida a sua permanência numa entrevista pós-jogo na derrota para o Juventude. Veio, fez o gol da vitória, já tinha feito o gol no amistoso contra o Flamengo. Vocês falaram sobre a dupla de volantes. Vamos lembrar que o Zubeldia, exceção feita ao pouco tempo de jogo, ali pouco mais de um tempo de jogo contra o Flamengo na pré-temporada, só havia dirigido Pablo Maia e Alisson de forma oficial uma única vez. E foi exatamente na sua estreia no jogo contra o Barcelona de Guayaquil na Copa Libertadores, vitória do São Paulo 2-0. Na sequência, o Pablo Maia se machuca, perde o restante da temporada. Hoje voltou a fazer uma partida oficial após mais de 8 meses. E o Alisson, um pouquinho mais tarde, também se machuca, mas volta a tempo de encerrar a última temporada. E sobre o Oscar, que fez juntamente com o Enzo Dias a sua estreia, o Oscar, uma verdade, reestreia, tem algumas informações interessantes do Oscar. O Oscar jogou somente pela 8ª vez na sua carreira no estádio do Morumbis.
Na primeira passagem, quando ele subiu, ele jogou 7 vezes. Pelo Campeonato Paulista, foi o único jogo que ele havia disputado, contra o Mirassol em 2009. Uma vitória do São Paulo por 5-0 na fase final da competição. Hoje foi o segundo jogo de Campeonato Paulista da história do Oscar. E nas 7 partidas anteriores que ele fez, 4 vitórias, 2 empates e 1 derrota, o seu último jogo aqui nesse estádio, neste local, não existia nada disso. Era completamente diferente. Foi no dia 14 de novembro de 2009, Campeonato Brasileiro, uma vitória de 2-0 diante do Vitória da Bahia. Ele jogou por apenas 14 minutos naquela ocasião, logo depois acabou deixando o São Paulo. Hoje voltou, foi bastante aplaudido, fez uma dupla com Lucas Moura, que teve pelo menos um lance que chamou atenção ainda no primeiro tempo, um cruzamento, uma assistência do Oscar na cabeça do Lucas Moura, o goleiro Gabriel do Guarani evitou um segundo gol e foi isso, saiu bastante aplaudido aos 18 minutos do segundo tempo. Falei da estreia do Enzo e falo que agora o São Paulo vai ter pelo menos um pouco de tempo para treinar, não é muito. A pré-temporada está em meio ao Campeonato Paulista, mas para esse jogo foi um único treino na semana. E agora, contra o Corinthians, ganha pelo menos o São Paulo a chance de treinar mais 3 vezes para, quem sabe, ter um time fisicamente melhor no próximo domingo aqui no Morumbi. Vou esperar a passagem de jogadores, daqui a pouco tem a coletiva do Zubeldia. Tem muita coisa acontecendo aqui nesse início de temporada para o São Paulo. Mota. Show de bola, Edu. Muito obrigado pelas informações diretamente do Morumbi. Já, como ele mesmo disse, jogadores e o técnico Zubeldia. A gente está vendo os melhores momentos, passar a ficha técnica da partida, os números do jogo, a vitória do São Paulo 1-0 diante do Guarani, para a gente continuar esse debate com André Kifuri e a Mari Pereira. A gente já vai ter a tela e eu já vou jogando aqui para a Mari a dinâmica do jogo. É um gol muito rápido, mas quando a gente olha a ficha técnica, a gente vê equilíbrio em vários itens, né? 54% de posse de bola a 46, finalizações 12-10, finalizações no alvo 3-6, isso é impressionante, grandes chances 4-0, ações na área rival 27-11, gols esperados 1,83 a 0,25. Interessante, né? Como se você pega individualmente cada item, pode te levar a uma leitura ou de equilíbrio ou de superioridade de A ou B, mas a gente viu o São Paulo vencer. O André sinalizava a postura do Guarani e me chamou a atenção, né? O trabalho do Maurício Souza, né? Um cara que tem muita experiência com jogadores de base, tá no Flamengo, Red Bull, Bragantino e tal. De um time que realmente marcava muito alto e complicava. É a tal da dificuldade citada pelo André da saída de bola do São Paulo, Mari. Sim, tanto que, por vezes, o Oscar estava ali rondando aquela área, baixando um pouco para ajudar justamente nessa saída de jogo. Era muito fácil o São Paulo se complicar por ali. Mas eu achei o São Paulo permissivo nessa fase, depois que ele faz o gol, nessa fase do jogo, assim. Porque o Guarani, ele sobe a marcação, mas o São Paulo, como o André falou, ele tem qualidade para sair com um pouco mais de tranquilidade. Então, achei ele muito permissivo nesse momento. O lado esquerdo foi muito exigido, as ações do Guarani aconteceram muito por ali e até por isso valorizar a figura do Enzo Fernandes por aquele lado, tinha cobertura, mas com o Rafael Bilu por ali o Guarani tentava buscar alguma coisa. E, de fato, finalizou ao gol mais que o São Paulo. Mas acho que depois que o Guarani ele sobe essa marcação e o São Paulo, porque o São Paulo com o Oscar, ele ganha, além da qualidade, ele ganha uma facilidade para desenvolver o jogo, né? Então, com um passe infiltrado, o São Paulo já saía dessa pressão por conta do Oscar. Essa figura dele é muito importante nessa fase do jogo. E o Alisson também, tendo muita mobilidade, com o Pablo Maia um pouco mais fixo ali na fase defensiva, também ajuda muito o São Paulo a sair dessa pressão. Mas, de fato, o Guarani, com a expectativa, uma vitória, um empate e uma derrota até agora nessa campanha de Campeonato Paulista, é na base da Juventude, foi bem na Copinha também, né? Cai para a Ferroviária já no mata-mata, mas é na base disso, é subir essa linha, é pressionar, é tentar forçar o adversário ao erro, mas bate no teto da qualidade técnica, né? Querendo ou não, e aí o São Paulo sobressai. Quero te ouvir também, André, mas para começar um tema que eu acho que a gente, como vai explorar, vou trazer, geralmente a gente destrincha mais o jogo, óbvio, começo de temporada, às vezes o jogo, ele é, e o torcedor vai entender, menor do que alguns contextos de, tanto táticos de escalação, como individuais. E não tem como a gente não debater o Oscar. Claro. Vamos colocar primeiro os números do Oscar na tela, na atuação desta quinta-feira. E hoje combina, né? Aliás, parabéns ao cinema brasileiro.
com Ainda Estou Aqui, indicado ao melhor filme estrangeiro e atriz com Fernanda Torres. Oscar, eu ia falar Oscar. Oscar em 65 minutos pelo São Paulo contra o Guarani. 59 ações com bola, o terceiro no ranking do time, ações na área rival, 3, terceiro do time. Chances criadas, 3, passes progressivos, 6, cruzamentos realizados, 6, ações progressivas, 12, dribles completados, 1. Ranking enquanto esteve em campo. É aquilo que a gente estava falando ontem. São diferentes coisas, não estou querendo nem comparar. A coisa do Memphis que eu citei ontem, aquela trivela que ele abre, é uma virada de jogo. É uma virada de jogo. Você vê alguns movimentos, você fala, não é igual. Assim, é um jogador especial. Eu queria que você falasse primeiro sobre hoje, para a gente depois até projetar impacto numa temporada. Isso, então, até fazendo uma comparação que pode parecer exagerada, e eu não estou fazendo, não é uma comparação direta, é só uma relação. Pensa numa orquestra boa, dessas que se apresentam pelo mundo. Tem dezenas de músicos. Algum músico ali não sabe tocar o seu instrumento? Não. Ou é médio? Não. São só músicos que fizeram aquilo durante toda a sua vida e estão numa orquestra. Mas não tem um ou dois que as pessoas pagam o ingresso para ver? O que será que eles têm? Ninguém sabe. É isso. Eles também estão fazendo a mesma coisa que os outros, dedicando-se a um instrumento desde que são crianças. Mas eles são aqueles que pagam o ingresso, né? As pessoas querem ver as grandes atrações. O Oscar é esse jogador, no que seria, entre aspas, essa orquestra do São Paulo. E a grande maioria dos bons times tem esses que são diferentes. Então, no time do Corinthians ontem, o Memphis Depay entrou no segundo tempo e deu para perceber, mais uma vez, como ele domina a bola, como ele enxerga algumas coisas que os outros não enxergam, como a bola sai dos pés dele. Eu fiz essa comparação aqui em relação a jogadores do passado, citei o Zinho, que sempre foi um jogador de domínio distinto. Você percebe, o cara é outra coisa, né? E o Oscar é essa outra coisa no time do São Paulo. Não teve um lance no primeiro tempo que ele recebeu uma bola de costas para o gol, deu um passe meio de letra, que é algo que o jogador talvez nem saiba que vai fazer, tem um pouco de instinto, tem uma leitura que é normal para ele e não para os demais, tem o requinte técnico que ele sempre teve, e isso faz com que o time de São Paulo seja muitas vezes melhor quando o Oscar está em campo em relação a quando não está. Ah, mas quanto tempo ele vai demorar para se sentir bem fisicamente ou recuperar o que seria o ritmo natural de competição aqui no Brasil? Porque ele vem, né, de muitas temporadas num futebol que cobra menos, digamos assim. Não sei, ninguém sabe. Por exemplo, hoje ele te pareceu lento. Ele não me pareceu no melhor da forma, mas acho que a comissão técnica do São Paulo tem mais condições de dizer, em termos percentuais, se é que é possível colocar um número no momento de forma dele, mas ele é inteligente para jogar, ele enxerga, ele procura, os jogadores o procuram, ele se mexe com muita clareza, ele sabe onde ir, quando a bola está no pé dele, não importa se ele está em forma ou se não está, e ele tem que estar em campo. Só com esse trabalho ele vai conseguir o mais rápido possível recuperar a parte física ou a coisa, né, de estar na questão de intensidade de competição à altura do que é o futebol brasileiro. É isso aí, torcedor do São Paulo, vitória importante do Tricolor contra o Guarani, 1-0, gol do Luciano. O São Paulo então fez aquela grande atuação, né? Atuação de encher os olhos. Muitos torcedores, principalmente redes sociais, né, que criticando, mas tem que levar em consideração o primeiro jogo aí do time titular no Campeonato Paulista. E eu acredito que vai evoluir bastante, né? O começo da temporada, praticamente as primeiras partidas, quando esse elenco tiver aí 100% mesmo entrosado, o São Paulo vai jogar assim um bom futebol. O Oscar e o Enzo Dias, os dois mais elogiados nessa partida de hoje, né? O Oscar joga muita bola, é um jogador que já mostrou aí que vai ajudar bastante o São Paulo, pelas poucas partidas aí que ele fez nesse seu retorno ao São Paulo, mas é um jogador diferenciado, né? A gente percebe ali quando ele pega na bola, joga muito,
e tenho certeza que vai ajudar bastante o tricolor nessa temporada de 2025. Alguns torcedores criticando, falando, né, que se jogar também com essa formação 4-4-2 contra o Corinthians, o São Paulo vai perder o jogo. É muito cedo, né, galera, para estar criticando, para estar cornetando o trabalho. Como eu falei, as primeiras partidas ainda, o São Paulo vai evoluir, acredito que vai evoluir bastante ainda, então é muito cedo para a gente ficar criticando, mas já tem aí um jogo grande no final de semana contra o Corinthians, majestoso, contra o Corinthians, e agora é se preparar, né, virar a chave e focar aí nessa partida. O Corinthians chega embalado, o São Paulo conseguiu aí essa vitória também contra o Guarani e chega com moral para essa partida, esse clássico de domingo. Aguardar. Muitos torcedores também aí pedindo já chance para o garoto Rian, muito bom de bola, e acredito que pode ser sim muito útil também dessa temporada. Vamos aguardar aí, torcer para que o Zubeldia dê mais chance também para o garoto, mas não vamos também colocar muita pressão em cima do garoto. Ele está começando agora, né, se destacou na Copinha, aguardar, mas o São Paulo conquista essa vitória importante hoje contra o Guarani. Gol do Luciano, jogador às vezes muito criticado pela torcida, mas hoje decidindo mais uma vez. No final do ano passado ali, como foi citado, né, pelo Eduardo Afonso, ele deixando aí uma interrogação em relação a seu futuro no São Paulo, mas continuou, e hoje entrando, começando ali de titular e fazendo um gol. A torcida, né, eu ouvi também que reclamou bastante, foi a questão do Ferreirinha, né, ter começado no banco de reserva, mas aí a escolha do Zubeldia deixa que ele sabe muito bem o que fazer. O importante foi que o São Paulo venceu. É isso, galera. Deixa sua opinião aqui abaixo. Valeu e até o próximo vídeo.